Muito bem, amigos do Litoral, nós estamos retornando na sua casa, no seu comércio, para mais um programa Wellington Andrade. O programa Wellington Andrade de hoje, que está aqui no escritório do diretor do Grupo Mendes, que é o senhor Armínio Mendes. E é com ele que nós falaremos hoje com você de todo o litoral. Antes de conversarmos com o Armínio, eu quero falar com você sobre a Proplastic. Por quê? Tem Proplastic em São Vicente, tem Proplastic em Santos, na Pedro Lessa, tem Proplastic no centro, tem Proplastic no Gonzaga, tem Proplastic em Vicente de Carvalho. Tem Proplastic, gente, no litoral inteiro. É por isso que eu falo para você, Natal, Carnaval, Páscoa, enfim, festa, aniversário, batizado, Proplastic. Aqui tem tudo. Agora sim, vamos conversar com o empresário Armínio Mendes. E nós falamos agora que a Proplastic tem loja em Vicente de Carvalho e o Armínio, primeiro cumprimentando o Armínio e dizendo que o Armínio, quando chegou de Portugal, ainda jovem, foi em Vicente de Carvalho que ficou, Armínio? É verdade, bom dia, né? É um prazer grande estar aqui no teu programa e eu tenho a honra hoje ainda de dizer que o meu primeiro endereço quando cheguei ao Brasil, em 1963, foi Vicente de Carvalho, mais precisamente a Avenida Tiago Ferreira. Não, Avenida Tiago Ferreira, exatamente. Eu ali fiquei 4 anos, ali fiquei empregado durante 11 meses no estaleiro naval. O que você fazia no estaleiro, Armínio? No estaleiro naval, você sabe que eu nasci num país que viveu uma ditadura durante quase 40 anos, tá? Então, que é Portugal. E naquela época o país vivia um atraso enorme, né, porque era um país, né, fechado. E o que eu aprendi lá como profissão foi carpintaria, né, carpinteiro. Eu saí de lá como carpinteiro e trouxe a minha ferramenta para cá e comecei a minha vida e os meus primeiros 11 meses no Brasil, eu exerci a minha profissão carpinteiro no estaleiro naval, lá em Vicente de Carvalho. Fazia aqueles caixilhos, portas e tal, dos barcos de pesca que ali eram produzidos naquela época, né? E aí o senhor, desse serviço, saiu e foi fazer o quê? Você vê, eu fiquei 11 meses empregado. Às vezes as pessoas não entendem como é que você consegue evoluir, como é que você consegue chegar onde você chega num determinado momento da tua vida. Não é onde eu cheguei, é onde todos chegam, aqueles que têm um projeto de vida. Naquela época eu fiz um projeto de vida para mim, quando cheguei, porque quando eu comecei a analisar o salário que eu recebia no final do mês, e eu comecei a fazer uma projeção deste salário em 10 anos, eu dizia, daqui a 10 anos não tenho nada, eu tenho que criar um planejamento de vida. Então me sacrifiquei, me recordo que me sacrifiquei durante 11 meses, que foi os meses que fiquei empregado, e no decorrer desse tempo eu não gastei um centavo do salário que ganhava. Eu saía nos finais de semana, exercendo a minha profissão, ou seja, como carpinteiro, nas obras que estavam em construção naquela época, assentava portas, caixilhos, e eu fazia uma série de serviços que me sustentaram, né? E depois de 11 meses, aquele dinheiro acumulado do meu salário me permitiu que eu tirasse a carta de condução de pesados e comprei um caminhão basculante, isto em 1964, já para 65, e com um caminhão 51 que tinha 13 anos de vida. Mas a verdade é que foi com ele que eu comecei a minha vida lá em Vicente de Carvalho. Eu tinha esse caminhão, fui ajudar a aterrar a Santa Rosa, porque a Santa Rosa, depois da valsa, tudo aquilo ali era mangue. Ele tem ali um aterro de 60 a 70 centímetros. E eu ajudei a aterrar aquilo, quer dizer, foi a minha primeira atividade como empresário de caminhão, né? Ou seja, como profissional liberal, vai lá, mais precisamente falando isso. Ora, Armínio, mas todo mundo comenta mesmo sobre as bicicletas. Como é que começou a questão da bicicleta? Pois é, como eu morava lá em Vicente de Carvalho, e ali na Estação das Vacas tinha mais de 4 ou 5 mil bicicletas, porque era a condução do momento, nós tínhamos 2 conduções no Brasil naquela época. Tínhamos a bicicleta e tínhamos o Fusquinha. Foi meu primeiro carro aqui também, né? E aí eu vi tanta bicicleta encostada ali, estacionada ali na Estação das Vacas, em Vicente de Carvalho,
Mas também tinha ali uma dúzia de oficinas de bicicleta, elas não estavam sem atendimento. Mas a verdade é que naquela época eu observei que havia 3 turnos aqui em Santos, no CAIS, na refinaria e na Petrobras. E essas pessoas, uma grande parte delas, morava lá em Vicente Carvalho. E eu verificava, já que eu estava por ali, estacionava o meu caminhão, eu era solteiro, né, era jovem, ficava por ali, via às vezes as pessoas voltarem do segundo turno. Aí eu cheguei à conclusão que o grande negócio ali era abrir uma oficina de bicicletas que trabalhasse 24 horas, porque 2/3 do volume de bicicletas eu que atendi, e foi isso que eu fiz. E aí? Eu fiz um galpão lá de madeira, né? Já que eu era marceneiro, eu sabia fazer isso, num terreno que era de uma companhia de navegação santense, ali bem encostado às barcas. E comecei, contratei um mecânico, porque eu nem bicicleta nunca tinha tido até então, né? Não conhecia nada disso. Contratei um mecânico e comecei a trabalhar ali. Eu era o homem que tirava o pedido, recebia, entregava a bicicleta, né? Era o que eu sabia fazer. E à medida que a demanda foi aumentando, eu fui contratando mais pessoas e tal, né? E fiquei ali 2 anos com a oficina de bicicleta, foi um sucesso. É tanto sucesso que eu construí, 2 anos depois, comecei a construir o meu primeiro prédio. E construiu lá em Vicente Carvalho? Vicente Carvalho, na Avenida Tiago Ferreira, esquina com a avenida que vai para a Vaza Aérea, né, que chamava-se na época Liulinópolis. Então eu não sei porque aquela avenida ela foi cortada depois com a linha férrea, certo, que foi aberta já. Tá. O próprio prédio que eu construí acabou sendo demolido. Era um prédio de 2 andares, acabou sendo demolido para dar lugar à linha férrea naquela época. Então, 1963, o senhor veio ao Brasil, 1963 eu estava nascendo e hoje o senhor, a partir daquela construção em Vicente de Carvalho, como é que as coisas aconteceram? O senhor se transferiu para Santos? Você veja, eu quando terminei o prédio, e eu venho de uma família de construtores, tá? Meu pai trabalhava na construção, que eu nem conheci meu pai quase, eu conheci meu pai, foi para a África quando eu tinha 2 anos ou 3 anos, eu nunca mais vi, não me lembro, não tenho nenhuma lembrança dele, mas o meu avô materno, ele tinha uma empresa de construção, ele fazia obras de empreitada, né? Então eu vivi com meu avô até os 18 anos, até vir para o Brasil, né? Então eu vinha com uma relação, se eu tinha alguma relação era com construção. Primeiro porque eu era carpinteiro, marceneiro, trabalhava numa marcenaria lá. E segundo porque a família vivia nessa área da construção. Então ao construir o primeiro prédio do Vicente Carvalho e vendendo 4 apartamentos que nós construímos em cima e as 7 lojas, os 4 apartamentos pagou o prédio na época, né? Eu falei, bom, eu acho que eu estou na profissão errada, eu estou fazendo aquilo que eu não gosto, que é andar com a mão suja de graxa, né? E o que eu gosto de fazer dá mais... O senhor consertava mesmo as bicicletas? Ajudava, sim. Certo. Ajudava. Tinha a mão na massa, assim. Certo. Porque no início eu não sabia, mas eu sempre fui versátil nas coisas, e a necessidade obriga a gente a aprender, né? Lógico. Então, eu falei, vou ter que entrar naquilo que eu gosto mesmo. Ao terminar o primeiro prédio, vender os 4 apartamentos e verificar que o resultado foi bom, imediatamente vendi a oficina de bicicleta e me transferi para Santos. Certo. Agora, o senhor é casado com a Celeste, tem os filhos o Alex, o Paulo e a Karina, e os netos? 2 de cada um. Tem o Pedro, a Veridiana, o Nicolas e a Charlotte, pela ordem, né? Depois tem a Vitória e a Nicole. Certo. Bom, nesse primeiro bloco nós já fizemos uma abertura aí contando um pouco do início da vida do empresário Armênio Mendes, um dos principais investidores aqui do litoral. Nós vamos a um rápido intervalo. No segundo bloco nós falaremos sobre muitas outras coisas, sobre o empreendedorismo, sobre a questão das manifestações públicas, sobre política, enfim, sobre vários temas que você com certeza vai gostar de assistir e de ouvir. A gente vai a um rápido intervalo então e volta já.
Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. Proplastic, aqui tem tudo. Estamos retornando então para o nosso segundo bloco do programa Wellington Andrade. Hoje uma entrevista especial com o empresário Armênio Mendes. Antes de conversar com o Armênio, eu quero falar com você sobre o restaurante Chopp Rally. O restaurante Chopp Rally tem cozinha internacional. Você que é de Santos, de Guarujá, de Cubatão, vai passear lá no Guarujá, vai no Chopp Rally. É a nossa dica gastronômica, porque o Chopp Rally tem cozinha internacional, tem frutos do mar e comida alemã, tudo com a melhor qualidade. 45 anos de tradição no mesmo ponto. Restaurante Chopp Rally. Esse restaurante, o nosso programa indica. Vamos então continuar conversando aqui com o empresário Armênio Mendes. A gente conversou bastante sobre família e sobre o início da vida dele aqui no Brasil, mas agora vamos falar como é que surgiu aí o Armênio. Hoje, eu sei que você não gosta de ser chamado dessa forma, mas o pessoal coloca o senhor como dono de Santos. Olha, eu acho que me honra muito ouvir as pessoas falar assim no sentido carinhoso, mas não sou não dono de Santos. Eu tenho sido, eu acho, nos últimos 20 anos, é a pessoa que mais tem se interessado por Santos e que mais tem se dedicado à cidade. Eu tenho procurado fazer bons projetos para a cidade e tenho orgulho de dizer, outro dia eu dizia isso até para um promotor público, não é? Eu tenho orgulho de falar das minhas obras, daquilo que eu planejei, daquilo que eu fiz na cidade de Santos. Tem momentos na tua vida que você faz por dinheiro e tem outros momentos que você faz também por dinheiro, porque a empresa ela busca resultados. Mas se você puder aliar as duas coisas, desenvolver bons projetos para que a cidade ofereça mais conforto à sua população e para que ela se iguale mais às cidades que estão mais desenvolvidas, eu acho que esta é a tarefa também do empresário e é isso que eu tenho feito. Armênio, aqui em Santos você tem shopping, você tem hotéis, você tem vários investimentos. Inclusive um que chama a atenção da gente, nem sei se é o investimento mais importante que você tem aqui em Santos, mas é o Mendes Convention Center. Porque eu me recordo bem quando o senhor estava para construir, ou pensando em construir, ou projetando, o pessoal falava que Santos, que a região não comportava um centro de convenções desse tamanho, desse porte. E hoje, qual é o resultado? Olha, se me permite, e se eu tiver mais 2 segundos para fazer um resumo da vida, eu quero te dizer o seguinte: quando eu construí o Miramar, o Shopping Miramar e os hotéis, a cidade não comportava os hotéis e não comportava o shopping. Quando eu pensei em construir o Praia Mar, a cidade não comportava o Praia Mar porque era um shopping de uma dimensão. Aliás, naquela época foi o 4º shopping maior do Brasil e não comportava, e a localização também não era adequada para isso. Quando nós viemos fazer o centro de convenções, na verdade a cidade não comportava um centro de convenções desse tamanho, nem com esta categoria do centro de convenções, que é um dos melhores centros de convenções do Brasil. Não tem maiores, mas não tem com a qualidade que nós temos aqui o Mendes Convention Center. E se eu tiver que ser franco, e vou ser franco porque é da forma que eu conduzo a minha vida, eu devo te dizer o seguinte: este centro de convenções tem 10 anos já, ele ainda não dá resultado até hoje. Não é rentável? Ainda não é rentável. E eu espero ainda que ele venha a ser muito rentável. Mas existe aquela história, alguém tem que aparecer primeiro para motivar o outro, né? Às vezes é assim. Chegou o centro de convenções numa cidade que não tem hotéis. Toda vez que você tem um evento de 4 ou 5 mil pessoas, você
toda vez que você tem um evento de 4 a 5 mil pessoas, você não tem hotéis para alojar essas pessoas. Para você, então as pessoas acaba tendo um evento e não consegue trazer o segundo por falta de hotel. Hoje não, a cidade, pelo que a gente vê, ela tem 10 ou 12 hotéis aí já em construção, e certamente são estes hotéis que vão dar a estrutura ao centro de convenções, e as duas coisas vão se completar. Vão ganhar dinheiro os proprietários de hotéis e irem ganhar dinheiro certamente também no centro de convenções. E a cidade aí sim passa a ficar equipada. Mas nestes 10 anos foi um sufoco, porque quando se tinha aqui um evento, a gente lutava Guarujá, lutava São Vicente, lutava Praia Grande e às vezes um pouco São Bernardo e lutava Santos para trazer 4 ou 5 mil pessoas para cá. Foi um sufoco, sim. Mas é dedicação à cidade. Não pensa que eu estou arrependido por ter feito isso. Eu tenho certeza que este é mais, o centro de convenções, é mais um marco que eu estou deixando na cidade. Agora, o Armênio, aliás, você falou sobre o Praia Mar. Praia Mar é o meu favorito, né? É o shopping que eu frequento com a minha família. E no último final de semana, inclusive, não estava lotado. Lotado, a garagem não cabia mais ninguém, tive que dar algumas voltas para depois conseguir, ou seja, o Praia Mar realmente hoje é uma realidade muito forte, né? O shopping pegou, né, Armênio? Você vê, o shopping pegou exatamente, e eu dizia para as pessoas o seguinte: vocês estão enganados. Quando vocês acham que a cidade não comporta o shopping e que o local é inadequado, eu sei o que eu tenho de responsabilidade pela frente. É mudar o hábito das pessoas, porque eu vou construir um shopping num local onde a população não está acostumada a ir para comércio, para fazer compras, tá? Mas eu vou fazer um shopping numa dimensão onde só lá vai se encontrar tudo que você precisa procurar. Então ali tem supermercado, ali tem cinema, ali tem área de lazer, ali tem praça de alimentação, ali tem 200 lojas para atender tudo aquilo que você imaginar comprar. E elas estão abertas das 10 horas da manhã às 10 horas da noite, todos os dias, impreterivelmente e sem uma fechada. Mas sabe o que está acontecendo já? Eu tenho em construção aquele projeto na frente do shopping que vai ser composto de 500 salas para escritórios. E que certamente um dia vai ter uma passarela, a gente está discutindo isso com a prefeitura. Isto para bem da cidade também, não é para bem meu não. Para mim era muito melhor que as pessoas atravessassem a rua e circulassem no shopping e fizessem compras, do que atravessar direto, ir à praça de alimentação e voltar. As pessoas veem isto de uma forma de interesse a alguém que está propondo e não como de um interesse para a cidade. Mas naquele prédio eu tenho garagem para 1.100 automóveis. Certamente, de segunda a sexta-feira, eu tenho ociosidade de garagem no shopping. E essa ociosidade vai atender esses 500 escritórios, ajudar a atender os 500 escritórios. Agora, Armênio, entrar um pouquinho a mais no campo atual agora, da questão política, a gente vê aí várias manifestações da população. Nós falávamos ainda nessa entrevista que vamos partir da oficina de bicicletas, né? De uma oficina de bicicleta, hoje você construiu empresas que geram quantos empregos hoje, diretos e indiretos? Não, diretos eu tenho mais de 1.000 funcionários, indiretos então, não sei quantos. Mais de 1.000 funcionários, no mínimo aí 3.000 de forma indireta, tá? Sim. Então, veja, como é que o senhor vê a gestão pública? A gestão privada, a gente sabe que o empresariado, ele tem um monte de problema, que é a questão fiscal, é a questão trabalhista, e a gente vê aí o governo cada vez mais arrecadando e cada vez mais cercando o empresariado, cercando os comerciantes, cercando a população, a pessoa física também, que paga impostos. E a gente não vê nenhum tipo de retorno. Que visão o senhor tem como gestor privado da gestão pública? Eu vou te dar um exemplo muito concreto disso. O governo português me indicou como cônsul honorário. Ele fechou o consulado de Santos, é o segundo consulado mais antigo do Brasil, de Portugal. Exatamente por quê? Por gestão pública. Esse consulado estava sendo fechado porque era deficitário, dava prejuízo. Nós tínhamos naquela época 34.000 portugueses, hoje eu já dei 6.000 cidadanias depois que assumi e nós temos 40.000 portugueses inscritos no consulado.
Peguei o consulado com o compromisso de não deixar gerar prejuízo. Você sabe o que está acontecendo com o Consulado de Santos hoje? Dirigido por nós, eu assumi com as mesmas pessoas que tinham o consulado, criei um processo produtivo dentro do consulado. Eu hoje preciso de 30% da minha receita para pagar despesas e 70% vai para o governo português em termos de resultado. É isso que acontece. Então eu estou gerindo um consulado deficitário. Hoje o secretário de Estado vem ao Brasil e vem aqui e me diz é o 5º consulado no mundo em procedimentos e atos, porque embora seja um consulado honorário, ele faz todos os procedimentos de um consulado de carreira, e é o terceiro, só tem 3 consulados no mundo dando resultado, entre os 3 está o de Santos, entendeu? Quer dizer, de um déficit brutal que existia, que estava levando o governo a fechar, você pegou, geriu, administrou e passou a ser um consulado que dá resultado. Eu dei este exemplo para te mostrar que se isto fosse colocado na gestão pública em todas as áreas, seja municipal, estadual ou federal, certamente o governo precisava de 1/3 da arrecadação que tem hoje, porque é uma fábula, né? E poderia dar 2 vezes a mais à população brasileira. Não se compreende hoje. O Brasil é o 4º país do mundo em arrecadação de impostos. Perde para a China, para a Índia e para os Estados Unidos. Ele é o 4º. O 3º é os Estados Unidos, que tem 300 milhões de habitantes. O Brasil tem 190 milhões de habitantes. Per capitamente, o Brasil é quem mais arrecada. Não é possível que a gente tenha uma população que não tem que não tem educação, que não tem saúde, que não tem nada, mas tem excesso de corrupção. E só tem uma forma de resolver isto. É o povo ir às ruas, como já o fez, e tentar cobrar dos gestores públicos respeito à população, idoneidade e, acima de tudo, acabar com esta corrupção. Agora, o senhor falou agora em cadeia para os corruptos, nós temos aí um bom exemplo do Supremo Tribunal Federal, que condenou no final do ano passado, e a gente está aguardando aí o grau de recurso dos envolvidos aí com o mensalão. Essa resposta para a população, o senhor acha que é um início de resposta para tanta corrupção no país? Eu acho, sabe por quê? Eu não recebo um tostão na minha vida sem pagar imposto, não quero. Se eu montar uma empresa hoje que não dê para pagar o imposto, eu fecho ela, não dá para suportar, fecho. Eu pago imposto, eu pago impostos de tudo, faço questão. Então eu procuro andar dentro da lei. Ora, eu acho que o corrupto tem que ir para a cadeia, sim, e nós temos que tirar o chapéu para o Joaquim Barbosa, que esse sim é um patriota, é um homem que está preocupado com a condição que o povo precisa ter, até com aquilo que o povo deve receber e não está recebendo. Eu acho que tem que ir para a cadeia todos aqueles que corromperem e forem corrompidos. Eu acho, todos eles, o corrupto e o corruptor. O ativo e o passivo. Outro dia, eu falei com um político, não quero citar o nome, mas que me dizia que neste país quem manda são meia dúzia de empresários, que fazem o que querem, quando querem, aonde querem e pelo preço que querem. Eu disse, o senhor está me dizendo que o senhor nunca governou, ou que os governos não existem? Por que são sempre esta meia dúzia que manda, que ganham todas as licitações e que colocam na sua fatura depois todos os aditivos permitidos pela lei? Porque isso prova, eu acho que o empresário, eu me orgulho de dizer que eu nunca emiti uma fatura para um órgão público, teria vergonha de o fazer. O senhor não fornece nada para o senhor? Nunca na minha vida fiz isso, nem quero fazer. Eu teria vergonha, porque se alguém me pedir uma taxa de 10% ou 5%, eu não dou. Eu não tenho. O meu princípio, eu fui criado com o princípio de, eu gosto de ganhar, mas ganhar fazendo, ganhar trabalhando, ganhar com honestidade, pagar o imposto, fazer a coisa certa. Não sei fazer diferente. Agora, o senhor acha que essas manifestações devem continuar no país? Eu acho que a única força que a gente tem para conseguir corrigir esses absurdos e essas falhas é certamente o povo. O povo tem que sair, não para fazer baderna,
mas para fazer reivindicação séria, para cobrar o que ele tem direito de receber e não recebe, que é em termos de saúde. Não adianta ficar importando médico. O que é necessário é que haja remédio no hospital, é que haja hospital, é que haja clínica em condição de atender a população. Você viu a manifestação ou a declaração de uma médica no hospital do Rio de Janeiro, que ela mesma foi buscar uma maca para atender um cidadão que estava ali chorando porque o pai estava sentado numa cadeira há 5 ou 6 horas e não tinha ninguém para atender? Mas isso é criminoso num país que tem a 4ª maior arrecadação do mundo. Isso é criminoso. Que tem a renda per capita de impostos maior do mundo. Isso é criminoso. Veja no arroz que você come e no feijão que você compra para fazer a tua coisa, quanto você está pagando imposto. Veja quanto o governo arrecada e veja quanto ele retorna para você. Porque aí cada cidadão passa a ter noção da arrecadação que o Estado tem. O Estado brasileiro gasta, hoje saiu nos jornais, atingiu, o custo do governo atingiu R$1 trilhão. Se você analisar, são 3 bilhões por dia. É muito dinheiro. Aonde? Para quê? Para manter uma máquina pública inchada, improdutiva? Eu acho que o povo brasileiro tem que produzir, tem que gerar riqueza. A produção chama-se geração de riqueza. É por isso que a China está dando cartas ao mundo inteiro, porque lá eles ativaram a produção. É produção, produção e produção. É a produção que enriquece um país, que enriquece uma sociedade e que dá condição melhor de vida. Agora, Armênio, suas empresas, lógico, têm uma participação social muito grande aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa responsabilidade social desenvolvida pelas suas empresas. A gente viu, claro, o jantar da Celeste, né, que rendeu aí para a escola portuguesa, parece que R$50 mil, né, que você comentou com a gente. E que outros tipos de ações você desenvolve aí com seus funcionários na questão de responsabilidade social? No Dia das Mães, eu tive um funcionário que saiu de moto e foi visitar a mãe dele, foi dar um abraço na mãe dele. Ao retornar para casa, ele sofreu um acidente, não estava nem trabalhando, sofreu um acidente de moto. Esse rapaz trabalha comigo há 16 anos. Eu fui ao hospital visitá-lo quando me informaram que ele teve um acidente, e quando cheguei lá eu vi um atendimento tão horrível, tão ruim, aquilo me chamou a atenção. Saí dali, revoltado com isso, desci, liguei para São Paulo, para Alberto Einstein, levei este moço para lá. Este moço, graças a Deus, hoje já está em casa. Eu tenho certeza absoluta no que eu vou falar agora. Eu tenho 1000 funcionários. Se eu tiver uma dor de cabeça, todos eles estão mais preocupados ou tão preocupados quanto a minha família comigo. É assim que eles me veem e é assim que eu vejo eles. Armênio, o nosso tempo esgotou. A gente quer agradecer aí a recepção sua com a nossa equipe e mais para frente nós queremos marcar outras datas, porque ficou muita coisa aqui que a gente gostaria de perguntar e acabou não dando tempo. Muito obrigado. Eu é que agradeço a você a oportunidade de me deixar participar do teu programa, tá? E tenha certeza que eu estou sempre à tua disposição. Aí, portanto, nós conversamos hoje com o empresário Armênio Mendes, ele que é diretor-presidente do Grupo Mendes aqui em Santos e, é claro, gera empregos e riquezas para todo o litoral. Agradecendo a Deus, então, sempre em primeiro lugar, nós vamos colocando ponto final mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa.